A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos. Na manhã de hoje nós iremos estudar a lição de número 3 da nossa revista do terceiro trimestre de 2020. O tema da revista está sendo Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Antes de nós adentrarmos na lição em si, eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos aqui debaixo da direção do nosso pastor local, o pastor Pedro Barbosa, que também está sob a direção do nosso pastor presidente Dilmo dos Santos, pastor esse que preside as Assembleias de Deus Madureira aqui em Piracicaba. Não se esqueçam, hoje a partir das 19 horas nós estaremos no templo louvando ao Senhor juntamente com os irmãos no culto da família. Todos os irmãos deverão estar portando máscara, conforme determinação pastoral já enviada aos irmãos. Sendo assim, então, nós vamos iniciar agora a nossa lição de número 3, que diz o título assim: Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Para contextualizar, nós iremos estudar alguns episódios do livro de Êxodo, mais especificamente sobre a vida de Moisés e também da libertação do povo de Israel das garras de Faraó no Egito. O texto áureo se encontra em Êxodo 7:2, que diz assim: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Nesse primeiro tópico nós queremos enfatizar 3 pontos. O primeiro é: Deus sempre levanta alguém e prepara alguma situação para nos socorrer, para nos livrar. E o Senhor ele não começa a preparar esse escape no momento em que nós estamos mais aflitos, que nós precisamos, mas pela onisciência, mesmo antes de nos encontrarmos naquela situação de adversidade, Ele já preparou para nós uma saída e uma libertação. Quando o faraó começa a observar que o povo hebreu estava se multiplicando e estava se tornando maior que o povo egípcio, ocorre um estalo na sua mente e ele começa a perceber que aquele povo estava se tornando uma potência. Qualquer inimigo que se levantasse contra o Egito, o povo hebreu poderiam se juntar a eles e facilmente derrotar os egípcios. Então, primeiro o faraó pede que o povo fosse subjugado ainda mais, que lhe aumentassem as cargas de trabalho, que eles fossem escravizados. Porém, a Bíblia diz que não foi suficiente. Ela deixa claro que quanto mais o povo era afligido, mais ele crescia. Por consequente, então, o faraó ordena às parteiras que todo bebê nascido do povo hebreu do sexo masculino deveriam ser mortos e elas deveriam noticiar à mãe que o bebê havia nascido morto. Porém, a Bíblia diz que as parteiras temeram fazer desta forma. Então o faraó começou a perder a cabeça e ele faz um decreto inconsequente. Todo bebê do sexo masculino do povo hebreu deveria ser lançado ao Nilo e morto. Assim, então, na sua mente, a natalidade daquele povo estaria controlada e eles parariam de crescer. Moisés nasce justamente em meio a esse decreto. Porém, a Bíblia diz que quando sua mãe Joquebede olha nos olhos, admira muito a sua formosura e resolve esconder aquele menino. Ela consegue fazer isso por alguns meses. Porém, chega a determinado tempo, não é mais possível esconder. Então ela resolve colocar aquele bebê em um cesto betumado e colocá-lo no rio Nilo. Moisés começa a experimentar o plano de Deus ainda bebê, porque não era para ele sobreviver a nenhum dia de vida, porém o Senhor já estava o preparando para se tornar o libertador de Israel ainda bebê. Moisés estando lá no Nilo, naquele cesto, a filha de Faraó encontra o bebê. Também fica admirado com a sua formosura e coloca-lhe o nome de Moisés, que significa justamente retirado das águas. Então ela começa a cuidar dele, da criação daquele menino. Como vocês bem conhecem a história, Miriam, irmã de Moisés, acompanha o trajeto daquele cesto
e oferece à filha de Faraó uma hebreia para amamentar e cuidar do menino até que ele ficasse moço, que no caso seria a própria mãe do menino. Resumindo, Joquebede cria o seu próprio filho, como se estivesse criando um bebê real, e ainda recebe por isso. É importante você entender que Deus não começa a preparar Moisés depois que ele se encontra com ele na sarça ardente, anos depois dele ter fugido do Egito. Mas Deus, desde o seu nascimento, já estava preparando situações, cenário, para prepará-lo, para desenvolvê-lo, para ele ser o libertador daquele povo. Então não importa a situação, não importa o momento, o cenário, há sempre alguém que foi preparado por Deus para livrar o seu povo. Sempre haverá alguém disposto a ouvir a voz de Deus e cumprir tudo aquilo que Deus preparou ao longo dos anos. Então, não despreze os momentos tristes, complicados, os cenários desastrosos que você enfrenta agora. Tenha certeza que há uma preparação do Espírito Santo ocorrendo dentro de você e que no momento certo todas essas experiências serão necessárias para que Deus cumpra aquilo que Ele planejou para a sua vida desde o seu nascimento. O povo clamava por um libertador há muitos anos e poderia pensar que Deus não estava ouvindo, porque Deus não respondeu de imediato, mas a resposta estava sendo preparada ao longo dos anos para trazer a libertação e a resposta à oração daquele povo. Então passam-se anos. Moisés acaba matando um soldado egípcio para defender um hebreu, esconde o corpo por entre a areia, e no outro dia, quando ele sai novamente para ver os hebreus trabalhando, descobre que seu crime já havia sido descoberto. Então, antes que Faraó tome conhecimento, ele foge para o deserto. Aqui, mais uma vez, Moisés sendo induzido por Deus a adquirir experiências. Ele aprendeu no palácio como se portar diante de Faraó. Aprendeu com a sua própria mãe durante a infância sobre o seu povo, sobre o seu Deus, e agora estava tendo experiências únicas de vivência no deserto. Tudo sempre fazendo parte dos planos do Senhor. Lá no deserto, depois que Moisés foge, ele se casa, se torna pastor de ovelhas. Em um desse momento que ele estava apacentando as ovelhas por entre os montes no deserto, ele encontra-se com a voz de Deus no meio de uma sarça ardente. E começa ali então conhecer o plano de Deus para a sua vida. Talvez aqui algumas coisas comecem a fazer sentido para Moisés. Talvez os cenários que ele enfrentou lá no passado façam algum sentido agora. Mas olha por quantos anos ele passou, sem talvez entender que estava sendo preparado para algo muito maior do que ele poderia imaginar. Deus fala com Moisés, ele retorna para o Egito. Resumindo, o coração de Faraó se endureceu, o Senhor ordenou as pragas, e após a última praga, que foi a morte dos primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó, o povo então é liberado para seguir rumo à terra que o Senhor havia prometido aos seus filhos. É importante ressaltar que, apesar do povo hebreu estar sendo pressionado por Faraó, passando por aflições, em momento algum Deus vira as costas para a oração do seu povo. Em momento algum Deus deixou de ouvir, e muito pelo contrário, os seus olhos e ouvidos estavam ali, e ele já estava preparando o libertador desse povo. Então não deixe de acreditar, seja qual for o momento que você estiver vivendo, Deus está contemplando a situação atual. Não se acomode, clame ao Senhor por libertação, clame ao Senhor pelo livramento e creia que a resposta dele já está preparada e a qualquer momento virá até nós. Acredite, estes cenários que nós vivemos servem para mostrar que Deus
está acima de tudo. Que mesmo o cenário sendo caótico, Ele preparou uma nova Jerusalém. Ele nos prometeu um novo cenário. Cenário onde não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá choro. Onde o nosso corpo será livre da corrupção. Então nós teremos um corpo incorruptível, cumprindo as promessas que Ele nos deixou. O incrível é que como as águas faz parte dessa história. Primeiro as águas serviram de instrumento de morte nas mãos de Faraó. Moisés foi colocado nas águas. Depois foi tirado pela filha de Faraó das águas. O povo é liberto e agora eles estão diante das águas do Mar Vermelho. Faraó se arrependeu de sua palavra e agora está atrás do povo de Israel. O povo se vê encurralado e até neste cenário de desespero, cenário que o povo não via saída, Deus preparou para mostrar para o povo que Ele era Deus poderoso e também que Ele era um Deus de justiça. As águas do Mar Vermelho Ele abre para que o povo possa passar em seco e conhecer o poder do seu Deus. Essas mesmas águas Ele fecha para mostrar aos egípcios que Ele é justo e Ele mata ali nessas águas, então, Faraó com seus cavalos e cavaleiros. Você ainda tem alguma dúvida que Deus estava no controle desta situação, destes cenários? É impossível olhar essa história e não ver a mão de Deus. Isto serve para nós aprendermos e entendermos que os momentos que nós vivemos sem saída serve para alguma coisa para a nossa vida, tem algum propósito, serve para promover a glória de Deus, Ele demonstrar o seu amor e sua misericórdia para conosco e também para evidenciar a sua justiça. Diante de situações assim, por tudo que nós temos vivido com Deus, nós devemos olhar o momento e crer, como Moisés, que virou ao povo diante do Mar Vermelho e disse em Êxodos 14:13, não temais, estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Sair do Egito parecia impossível aos olhos dos hebreus. 430 anos de escravidão. Perderam qualquer expectativa de liberdade. Porém, as suas vidas mudaram, porque Deus preparou e enviou alguém forjado pelas adversidades. Então nós podemos concluir que Deus está no controle do universo. Toda e qualquer situação não escapa de suas mãos. Ore a Ele, clame por misericórdia e creia que o Libertador está voltando para nos levar deste mundo rumo à cidade prometida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Tenha um ótimo domingo na paz do Senhor Jesus.